Olá, querido jovem, pronto para mais um estudo da lição? E o tema central desta semana é o grande conflito. E hoje é um dos dias que mais sentimos as consequências terríveis da entrada do pecado no mundo. Porque através do pecado entrou a morte. E hoje é 2 de novembro, onde muitos relembram aquele momento que perdeu os seus entes queridos. Mas como a própria palavra do Senhor fala, em Eclesiastes 9:5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fique entregue ao esquecimento. E também em Eclesiastes capítulo 9, verso 10, fala o seguinte: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então eu e você precisamos aproveitar o hoje para fazermos tudo aquilo que tivermos que fazer, porque nós não sabemos do amanhã. Só que aí vem a esperança que o Senhor dá para mim e para você. Em Apocalipse capítulo 21, verso 4 fala o seguinte: e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E também em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17 também traz aquele consolo maravilhoso para mim e para você, que já perdemos os nossos entes queridos, aqueles que morreram em Cristo. E se nós morremos em Cristo, nós seremos ressuscitados para morarmos para todo sempre com o nosso querido Jesus. E fala o seguinte, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então sim, querido, um dia nós poderemos nos encontrar com os nossos entes queridos. Isso se eles tiverem morrido em Cristo e se nós morrermos em Cristo ou permanecermos em Cristo. Porque quando Ele vier, nós estaremos preparados para morar com Ele para todos sempre. E no verso 17 de 1 Tessalonicenses capítulo 4 ainda continua: depois nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, ou seja, seremos levados para perto do Senhor nas nuvens, para nos encontrar com Ele lá nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Que eu e você possamos sempre lembrar disso. Houve sim um terrível e grandioso conflito que não começou aqui na terra, começou lá no céu, com o inimigo, com um acusador que ali feriu os princípios do Senhor e tentou manchar todo o seu caráter. Houve peleja no céu, houve uma guerra terrível entre Jesus, entre Miguel e Satanás. Satanás conseguiu enganar 1/3 dos anjos e eles travaram uma briga terrível no céu com Jesus, com os anjos maravilhosos do Senhor. E aí não houve mais lugar para Satanás e seus anjos. Eles foram sim jogados aqui para a terra, conforme fala Apocalipse capítulo 12, verso de 7 a 11. E aí nós percebemos que aqui Satanás continuou com sua sagacidade enganando as pessoas. E ele conseguiu enganar Eva, que enganou Adão. E aí houve a desobediência. Na verdade, Adão ele não foi enganado. Ele sabia das consequências que teria se desobedecesse a Deus. Mas por amor a Eva, Adão, ele permitiu também desobedecer a Deus. Que hoje eu e você possamos decidir sermos sempre obedientes ao Senhor. Porque é o que vale mais a pena. Quando nós vamos aqui para a parte de terça-feira, onde tem uma pergunta que fala o seguinte: sendo nós fracos e pecadores, sim, nós somos fracos e pecadores, como podemos obter vitória sobre Satanás? A própria Bíblia responde, querido e querida, eu e você precisamos confiar plenamente em Deus.
Eva precisava confiar em Deus, precisaria. Hoje eu e você precisamos não cometer os mesmos erros que Adão e Eva. Precisamos confiar plenamente no Senhor. E Tiago 4,7 nos responde, porque a própria Bíblia responde todos os nossos questionamentos. E aqui fala o seguinte: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Se nós sermos obedientes ao Senhor, lermos a sua palavra, permanecermos ali fiéis, nós conseguiremos sim derrotar Satanás, não pelos nossos próprios poderes, pelas nossas forças, não, mas pelo poder de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo. Quarta-feira tem algumas passagens para lermos. Logo no finalzinho, fala qual é a semelhança dessas passagens com o texto-chave desta semana de Apocalipse, capítulo 12, verso do 7 ao 11. Essas passagens, todas elas abordam o conflito que existe entre o bem e o mal. Revelam a bondade e o caráter puro de Deus, e a maldade e a sagacidade do acusador. Agora eu pergunto, para mim e para você, de que lado nós iremos ficar? Muitas pessoas às vezes até perguntam: mas por que Deus não destruiu Satanás assim que ele se rebelou? Afinal, Deus não teria poupado o universo de tanto sofrimento, de dor, ao acabar com a fonte do problema antes que outros pudessem ser afetados? Querido, querida, eu digo para você, para mim, que Deus, ele age com amor, não é com brutalidade, não é com força. Ele mesmo fala: olha, eis que estou à porta e bato, se vocês deixarem eu entrar, então sim, eu farei a transformação necessária na vida de vocês. Satanás sim, que entra com força, se você e eu permitirmos ou não. Se nós desobedecermos a Deus, se nós ficarmos longe do Senhor, Satanás entra com força, fazendo uma destruição na nossa vida. Mas se nós ficarmos ali, pertinho de Jesus, então ele sim nos protege. Porque a própria palavra do Senhor fala que Satanás anda em derredor, querendo achar ali uma presa para destruir. Mas Deus está ao nosso redor, se nós sermos obedientes à sua palavra, as suas verdades, se nós permanecermos ali fiéis a ele, porque a própria palavra do Senhor também fala que os anjos do Senhor acampam-se ao redor, não é ao redor, ao redor, pertinho daqueles que temem o Senhor e o buscam. Então, os anjos do Senhor estão aqui para nos proteger. Então, para que isso aconteça, nós precisamos seguir a palavra do Senhor, buscarmos a sua presença constantemente e sermos fiéis a Deus. Tudo isso é desafiador aqui nessa terra, mas que eu e você possamos sempre perceber que vale a pena ficar do lado da verdade. Vale sim a pena ficar do lado daquele que é puro amor, daquele que tem um caráter inabalável, que é o nosso Deus vivo. Vamos orar? Querido Deus, ensina-nos a confiarmos plenamente no seu amor, ensina-nos a confiarmos plenamente no seu caráter e a jamais duvidar do Senhor. Ensina-nos a reconhecer que no Senhor só existe amor, bondade e que possamos permanecer fiéis à sua palavra. Ensina-nos também a fazermos o bem e a espalhar o seu amor para o máximo de pessoas possíveis. Esteja conosco hoje e sempre, console o coração daquelas pessoas que já perderam algum ente querido, que elas possam lembrar das suas palavras de consolo, que um dia o Senhor enxugará todas as lágrimas e não mais existirá nem dor, nem sofrimento, nem morte, porque todas essas coisas já se passaram. Esteja conosco hoje e sempre, durante toda a nossa jornada aqui na terra, para que possamos dar-lhe um abraço bem apertado quando o Senhor vier nos buscar. Desde já agradecemos no doce nome de Jesus, na certeza que o Senhor ouviu a nossa oração. Amém. Que o Senhor possa estar com você hoje e sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde.